fazer uma pergunta. Você, então, era ousado desde criança. Ousado. O que Esse é um mais que você termo. tinha de virtude desde criança que acabou te levando para esse mundo das drogas, mas eram virtudes. A ousadia é uma virtude. O querer pertencer, embora a gente entenda que a falta de pertencimento é que os pais não proporcionavam pertencimento de alguma forma. Às vezes eles davam, como todos os pais dão o melhor deles, mas você não sentia. Às vezes nem é tanto a culpa deles, mas é o que você sentia. Eu preciso fazer parte de uma tribo maior, uma tribo diferente. Beleza, mas cara, alegre, comunicador, o que mais você tinha de virtudes desde dessa fase aí? Eu acho que a facilidade em socialização, né? Socializar muito fácil. Eu acho que eu conseguia sempre estar apaziguando tudo. Eu era apaziguador da galera. Entendi. Né? Aquele cara que vamos paz e amor, paz e amor. Eu conseguia apaziguar todas as coisas. Então você tinha uma presença boa no meio deles. Exatamente, Os caras gostavam de você. Gostavam de estar comigo, né? Então eu era o influentão da galera. Sempre tava falando e no meio do povo, sempre tava lá tagarelando, né? Então o povo gostava, né? E achava divertido estar junto. Pra ver como é que é, né, Diego? Desculpa cortar essa parte, mas quando falta alguma coisa aqui dentro do coração, no teu caso era sentir pertencente, até os nossos talentos continuam sendo talentos, mas eles podem ser prejudiciais, né? Pode ser prejudicial. Podem ser usados pro mal, né? E nesse caso, assim, é o que eu vejo, né? Eu vejo que eu acabei influenciando pessoas Imagina. para ir para esse mundo também. Para esse mundo das drogas, né? Então pro mundo da bebida, pro mundo da droga. Cara, chegou a ter alguma coisa assim que foi o cúmulo assim que você aprontou, que aconteceu com você nesse mundo todo aí, cara? Ou, pô, até então você estava só na cerveja, pelo que você tá me falando? Sim. Ou daí como que entra, quando que entra outras drogas? Como é que fala mais? Isso. É assim, e aí esse relacionamento terminou. Por quê? Porque ela estava ali, mas ela não estava mais, porque ela não conseguia confiar mais em mim. Já era a terceira traição. E aí ela terminou, né? E aí terminou e eu, não, pelo amor de Deus, não vai acontecer de novo. Mesma história, mesma história. Mas o que acontece é o problema do influente, né? A pessoa que é muito influente, ela não quer magoar ninguém, mas ela acaba magoando. E aí ela não quer magoar, então eu vou continuar com ela pra não magoar, mas eu magoei ela. E aí então o que aconteceu? Ela terminou, e quando ela terminou, o cara tá na bebida, o cara fala, eu vou beber pra esquecer meus problemas, né? Só que tinha um problema aí. Eu não podia mais beber com a galerinha que a gente tava junto, porque a galerinha tava com ela. Ela tava junto, se eu tivesse lá eu ia ver ela. Você perdeu tua galera por causa dela daí? Exatamente. Então se eu tivesse lá eu ia lembrar dela, ia dar saudade, ia querer conversar, ia querer voltar. E aí, o que você fez? Arrumou outra galera. Eu quis pertencer a outra galera. De novo a sede do pertencimento. Pertencimento. Então, ou seja, vamos pertencer a outra galera. Aí comecei a sair com outra galera. E essa galera, logo na segunda saída, já me chamou num lugar lá no carro, chamou no carro, falou assim, cara, vai lá no carro, vamos lá. Chegou lá, falou assim, olha aí, cara, ó, tá todo mundo usando, for lá, carreirinha de cocaína e tal, tá todo mundo usando, pega a nota aqui de dinheiro e tal, né? E eu falei, cara, eu sou aquele cara que fazia leitura na igreja, na missa, você não lembra? É meio que assim que eu não falava pra eles, né? Mas na tua cabeça... Na minha cabeça, cara, você tá me confundindo, né? De onde que eu vou usar droga, né? Mas tava bebendo que nem um louco, mas de onde que eu vou usar droga, né? Isso aí é um detalhe interessante, né? A consciência de quem tá nesse tipo de vida é desse tamaninho, né? Porque você, mesmo tendo problemas já por estar bebendo pra caramba, fazendo o horror aí, né? Você ainda não se sentia... Não. Olha que interessante isso, não? Exatamente. Então, às vezes, o que nos separa de uma vida melhor é o tamanho da nossa consciência. Nós não conseguimos olhar. Às vezes, nós não conseguimos ver o próprio erro. Perfeito. E daí, não, mas eu... Os caras, se você falasse pros caras assim, ó, eles iam falar, claro você, eu acho estranho você não oferecer pra nós, né? Caramba, então a consciência era pequenininha. Era pequenininha. Mas aí você topou. E aí? Exatamente. Então, mesmo estando bebendo todo dia, pra sair de casa tinha que ter bebida. Qualquer lugar que tivesse, qualquer convívio, era voltado na bebida. Então o salário era bebida, basicamente. E as contas que se E lascam. você não ganhava mal, né? Exatamente. Para aquele momento, na aeronáutica, o salário era muito, muito superior ao que eu recebia aqui quando eu trabalhava na Descolândia ainda, né? Trabalhava na Descolândia. Trabalhava na Descolândia, hein? Exato, faz tempo. Tem idade, hein, rapaz? Tá, mas então quer dizer o quê? Você tinha consciência desse tamanho, mas você conseguia trabalhar. Conseguia trabalhar. E aí, trabalhava bem. Quando Trabalhava tinha que tirar bem. serviço, você se dava bem? Você fazia... Como é que era isso aí? Conseguia. Inclusive, às vezes, né?
É até feio falar, né? Mas às vezes lá no quartel, pegavam os horários de intervalo e bebia lá também. Caramba. Você Então, é do assim, NPR? Não, é lá de Catanduvas, né? Com o quartel que a gente servia. Então, às vezes, erroneamente fazia isso, sabe? Aham. De estar bebendo, assim, e, pô, você tá no serviço, tá no Tá. quartel, você não pode, né? Então, às vezes, tava lá no horário de intervalo, não, eu vou trabalhar só amanhã, né? Então, e isso é, assim, uma coisa que, querendo ou não, na hora a gente não percebe. Mas que você já tá tão escravo que você, até pra ir trabalhar, você tem que Caramba, levar alguma chegou coisa nesse pra nível. escorado. Aí você acabou indo pra carreira. Exatamente. Então, daí que aconteceu? Ali naquele momento eu falei, a primeira vez eu neguei, né? Tá. Eu falei, não, cara, eu não faço isso não. Mas tá todo mundo fazendo. Não. E beleza. Mas eu continuei saindo com aquela galerinha. E aí todo mundo tava indo pro carro pra cheirar. E eles chamaram de novo, não, a tua tá pronta lá. E eu, não, cara, você parece que não me conhece, rapaz. Sou um menino da igreja, Né? rapaz. Não. Mas aí já dá aquela olhadinha de canto, assim, sabe? Você já fica meio curioso, né? Aí pertencimento vai falando cada vez mais alto. E tá todo mundo usando, só você não vai usar? Só Como você não. assim você não? E aí foi ali a terceira, quarto convite eu acabei usando. E aí os caras, não, cara, você vai cheirar, você pode beber a noite inteira, você vara noites e noites e não vai sentir mais nada da bebida, então você vai poder beber tudo. Eu falei, agora tá explicado porque esses caras bebem tanto, né? Achei o segredo pra Achei o pertencer ao segredo. grupo dos que bebem muito. Exatamente. E aí, enfim, fui pra cocaína, né? E eu fiquei ali, foram uns 3 anos intensos, assim, sabe? De cocaína. Porque no começo, quando a gente usa droga, é assim, como que foi o combinado? O combinado foi, cara, eu vou usar só no sábado. Porque domingo eu me recupero, tá tudo bem, tá tudo certo, né? Só que daí, no sábado já não começou a ser suficiente depois de um tempo, sabe? Uma semana, um mês. Aí depois, não, mas acho que na sexta e no sábado não tem problema, cara. Acho que, né, sexta a gente recupera, né? e Eu tal. aguento. Não, eu paro quando eu quero. Isso aqui eu controlo isso. Sexta, sábado, domingo. Aí o feriado, aí a quarta-feira. Aí quando eu me dei conta, eu já tava cheirando pra ir fazer a leitura na igreja, por exemplo. Caramba! Você ia fazer leitura na igreja, como é que diz? Cheirado? Cheirado. É sério isso, cara? É sério. Eu não sabia dessa. É sério, cara. Domingo de manhã, né? Não é o pessoal lá que canta a musiquinha, né? Domingo de manhã, né? Domingo de manhã eu tava com os olhos estralados na igreja fazendo leitura. Por quê? Porque eu tinha ficado já a sexta e o sábado virado, às vezes. E eu tinha que cheirar, porque pra mim, na minha consciência, a escravidão começa a se tornar tanta que pra mim conseguir fazer a leitura, pra eu chegar lá e conseguir fazer aquela leitura, cara, eu preciso. Então eu ia no banheiro de casa, lá de trás de casa, cheirava pra ir fazer a leitura. Então, ou seja, pra ir trabalhar, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que parar, fazer uma carreirinha e cheirar. Então, pra eu sair, dançar, pegar as meninas. Hoje eu vou sair pra pegar as meninas. A escravidão, ela chega a tal ponto, em determinado momento ali, que a gente fala assim, não, eu vou ir atrás das... Hoje eu quero pegar umas 3 meninas hoje. Aí você sai com a droga no bolso, aí acabou a droga. Agora, a pergunta é bem simples, né? Você acha que eu ia atrás de quem? Da droga ou das meninas? Da droga. Por quê? Porque como é que eu vou chegar nas meninas se eu não tenho droga? Eu não vou conseguir. Caramba. Então, ou seja, a droga, ela escraviza de uma forma que ela deixa a pessoa totalmente incapacitada. Porque a pessoa se sente tão incapacitada que ela fala assim... Aquele poder, né? O poder que faz todo o trabalho na mente, né? Tem até uma pregação que a gente fala sobre o que faz no cérebro, né? Porque existe, claro, vou falar de forma bem grossa aqui, né? Mas falando assim dos vícios, né? Por que a droga, ela vicia tanto, né? Porque existe nosso sistema nervoso central, você talvez vai saber até mais avançado que eu, mas nosso sistema nervoso central... Ele vai captando as informações, as transmissões que são feitas, as transmissões químicas, que são os neurotransmissores, dopamina, serotonina e toda noradrenalina, todos esses componentes. O que acontece? Então, quando a mulher, por exemplo, ela está de TPM, se você dá um chocolatinho para ela, geralmente ela calma, né?
Claro, você tem que dar de longe, né? Joga com uma vara de pescar, né? Joga de longe uma vara de pescar, um chocolatinho. Às vezes ela tá latindo de brava. Você joga aquele chocolatinho, a pessoa... Daiane vai assistir esse episódio. Ela já assistiu as pregações que eu faço. Então Já tá assim. bom, já tá acostumada, né? Aí o que acontece? Você joga o molinete, ela pega o chocolatinho, ela volta calminha. Às vezes ela tá latindo, braba, nervosa, ela come o chocolate e fala, ai, amorzinho, pode vir. Então agora você imagina que o crack, quando você fuma uma pedra de crack, é como se você pegasse aquela barra do atacadão, né? Aquela barra de chocolate 5 quilos, colocasse na cabeça da pessoa e martelasse pra dentro. Ou seja, martela, vai, come tudo essa barra de chocolate de uma vez. Então, ou seja, você imagina se uma barrinha de chocolate já acalma uma mulher nervosa TPM, que às vezes o negócio é tenso. Uma quantidade dessa. Você imagina uma quantidade 300, 400 vezes maior que isso. Então é isso que o crack faz, Você chegou a usar crack também? Não cheguei no crack. Parou na cocaína? Parei na cocaína. Mas a cocaína, o crack tem um derivativos da cocaína, né? Porque eles são os estimulantes, né? Então as drogas estimulantes, elas fazem isso. Ela te dá uma sobrecarga enorme de prazer. Então ela te dá uma sobrecarga enorme de prazer. E aí a pessoa fala, cara, que é isso? Ela sente assim, meu Deus, ela pula, ela estrala o olho, ela fica assim totalmente acelerada, né? No caso do crack. Só que dura, em média, 7 minutos. Depois dos 7 minutos, o cérebro dela recebeu tanta coisa, ele trabalhou tanto, que ele cansa. E daí a pessoa entra numa depressão. Então é por isso que a pessoa ela fica continuamente usando, porque ela não quer ficar na depressão, Sim. ela não quer ficar triste. É por isso que eles se escondem. Exatamente. Porque assim, já presenciou cenas, né? Exato. Da pessoa, o cara, quem tem experiência fala, olha, é crack. Porque tá ali meio com medo, meio triste, meio escondido, meio não querendo conversa. Tem a ver com isso, então. Com certeza, porque assim, é uma sobrecarga tão grande que a droga, ela, vamos dizer assim, ela falsifica, né? O trabalho correto do nosso sistema nervoso central. Então, o que ele faz? Ele, cara, ele dá uma sobrecarga que você nunca teve. Sendo com água, com café, Essa com depressão chocolate. seria da falta que já tá fazendo depois dos 7 minutos ou não? Também, mas por causa do quê? Por causa do cérebro, você sabe, né? Da sobrecarga. É como se estivesse muito cansado mesmo. Exatamente. O atleta, ele cansa fisicamente falando. Tá. Né? Mas você que, por exemplo, eu trabalho parado, sentado. O cara que trabalha sentado, trabalha com o cérebro, tem dias que você chega e você tá arrebentado. Como se tivesse corrido quilômetros. Você tá arrebentado. Por quê? Porque o teu cérebro, enquanto você tá trabalhando, ele tá gastando energia, ele consome muita energia. Então o efeito pós-crack tá ligado ao cansaço também. Exatamente. Mental mesmo. Exato. Caramba.